Você está sintonizado na Estação Sombria FM, onde a chuva nunca para e as estradas nunca terminam. A história dessa noite chega pelo chiado até você. Então relaxe, ouça com atenção e não olhe pelo retrovisor. Sei que vocês usam este vídeo para adormecer, então antes disso, curtam o vídeo e inscrevam-se no canal. Aliás, de onde vocês são e que horas estão assistindo agora? Acomodem-se e relaxem. No momento em que vi a tatuagem em seu pulso, soube que havia pegado mais do que apenas mais um carona solitário. Em uma tinta azul desbotada estava a marca inconfundível dos Serpentes do Sul, uma gangue notória que pensei ter deixado para trás há anos no meu retrovisor. Mas aqui estava eu, a 110 km/h em uma estrada escura, com um potencial assassino na minha caminhonete. Já dirijo caminhões há quase 2 décadas e vi de tudo nas estradas. Longas noites, trechos intermináveis de asfalto e passageiros estranhos tendem a se misturar ao longo do tempo, mas aquela noite era diferente desde o começo. Era uma quinta-feira, logo após a meia-noite. Eu estava transportando uma carga de eletrônicos de Chicago a Kansas City, lutando para manter os olhos abertos enquanto as linhas brancas da I-55 se estendiam sem fim diante de mim. Foi então que o vi, parado sozinho à beira da estrada, com o polegar levantado, parecendo mais desesperado do que perigoso. Não sou do tipo que costuma pegar caronas, já que há muitas histórias de terror e riscos demais nesse trabalho, mas algo naquele cara me fez parar. Talvez fosse o jeito como seus ombros estavam curvados, derrotados, ou a forma como ele tremia no ar frio da noite. O que quer que fosse, encontrei-me aliviando o pé do acelerador e puxando para o acostamento. Quando meu veículo parou, tive a primeira boa visão dele. Provavelmente na casa dos 20 anos, com uma barba por fazer e roupas que já viram dias melhores. "Para onde você está indo?" perguntei, abaixando a janela do passageiro. "Oeste, até onde você for", ele respondeu com um sorriso grato. "Obrigado por parar, cara. A noite está longa." Assenti, fazendo sinal para ele entrar. Quando ele subiu na cabine, senti o cheiro de fumaça de cigarro e algo mais que não consegui identificar. "Lucas", disse ele, estendendo a mão. "Carlos", respondi, apertando sua mão com mais firmeza do que pretendia. "O que te traz aqui, no meio do nada, a essa hora?" "Só tentando recomeçar, deixar algumas coisas para trás", ele respondeu. Entrei novamente na estrada e o som familiar do motor preencheu o silêncio. Lucas parecia contente em olhar pela janela, e eu não forcei a conversa. As milhas passavam e a escuridão do lado de fora era quebrada apenas pelos faróis ocasionais de carros que passavam na direção oposta. Foi então que Lucas levantou a mão para ajustar a ventilação que vi sua manga subir o suficiente para revelar a tatuagem. Uma cobra enrolada com a língua bifurcada se projetando de forma ameaçadora. Eu conhecia aquele símbolo muito bem. Anos atrás, em outra vida, tive problemas com os Serpentes do Sul. Eles eram um péssimo negócio. Vendiam drogas, extorquiam, assassinavam, seja o que fosse, estavam envolvidos. E agora tinha um deles sentado ao meu lado na caminhonete. Tentei manter minha voz casual. "Isso significa algo especial?" perguntei, apontando para seu pulso. A mão de Lucas imediatamente foi até o pulso, puxando a manga para baixo. Seu jeito descontraído desapareceu, substituído por um olhar cauteloso, quase predatório. "Um erro de muito tempo atrás", disse ele, com frieza. "Mas eu sabia que você não fazia aquela tatuagem por engano e não se afastava assim dos Serpentes. O que Lucas estivesse fugindo era sério." De repente, a cabine parecia muito pequena, o ar muito denso, e eu me vi segurando o volante com mais força, hiperconsciente de cada movimento de Lucas. Minha mente corria, tentando descobrir como lidar com essa situação. Deveria confrontá-lo,
Tentar deixá-lo na próxima cidade, ou apenas continuar dirigindo e rezar para que ele realmente estivesse em busca de um novo começo? Lucas deve ter sentido meu desconforto. Ele se mexeu no assento e alcançou o bolso da jaqueta. Está tudo bem, Carlos? Você parece um pouco tenso. Forcei um sorriso e mantive os olhos na estrada. Não, só cansado da longa viagem. Você sabe como é. Ele acenou, mas eu podia sentir os olhos dele em mim. A tensão na cabine era palpável agora, como um elástico esticado ao ponto de arrebentar. Dirigimos em silêncio por minutos que pareceram horas, embora meu relógio dissesse que era apenas um curto intervalo. Estava começando a achar que talvez eu estivesse exagerando quando Lucas falou. Sabe, Carlos, não pude deixar de notar como você reagiu à minha tatuagem, disse ele em um tom baixo e perigoso. Talvez você saiba mais sobre isso do que está deixando transparecer. Minha boca secou. Olha, cara, não quero nenhum problema. O que quer que você esteja envolvido não é da minha conta. Estou apenas tentando levar minha carga a Kansas City. Lucas riu, um som ráspido que me arrepiou a pele. Mas agora é da sua conta, Carlos. Eu não estou apenas deixando coisas para trás. Estou fugindo. E agora você é meu bilhete para a liberdade. Em um movimento fluido, ele puxou uma arma do bolso da jaqueta, apontando-a diretamente para mim. Continue dirigindo, ordenou. E não tente nada de estúpido. Meu coração estava batendo tão rápido que pensei que pudesse explodir. Essa era o pesadelo de todo caminhoneiro se tornando realidade. Preso no meu próprio veículo, com uma arma apontada para minha cabeça, a quilômetros de qualquer ajuda. O que você quer? Questionei, conseguindo manter a voz firme. Continue dirigindo para oeste, disse Lucas. Vou avisar quando parar. À medida que as milhas passavam, minha mente corria, tentando encontrar uma saída para esse nosadelo. Pensava na minha família, nas minhas crianças, se eu as viria novamente. O peso da aliança em meu dedo se tornou pesado, um lembrete de tudo o que eu poderia perder. Passamos por uma placa indicando um ponto de parada a 8 milhas à frente e uma ideia começou a se formar em minha cabeça. Era arriscado, talvez até suicida, mas era a única chance que eu tinha. Lucas, disse, tentando manter a voz o mais calma possível. Preciso parar naquele ponto de descanso que está chegando. O caminhão está com pouco combustível e preciso registrar minhas horas. É a lei. 100 paradas, respondeu. Vamos continuar em movimento. Se não pararmos, vamos ficar sem gasolina no meio do nada, e se eu não registrar minhas horas, teremos a patrulha rodoviária atrás de nós. É isso que você quer? Insisti. Ele considerou por um momento e então acenou relutantemente. Tudo bem, mas seja rápido e não tente nada de estúpido. Vi minha chance. O lugar estava bastante movimentado a essa hora. Muitos caminhoneiros em corridas noturnas, todos potenciais testemunhas ou ajuda. Preciso parar para abastecer, disse, meu coração acelerado. Você quer continuar com essa arma apontada para mim na frente de todas essas pessoas? Lucas hesitou, olhando em volta para os outros viajantes. Eu podia ver o conflito em seus olhos. Finalmente ele abaixou a arma, mas sua voz era de aço. Vou estar de olho em você. Tente sinalizar alguém e eu começarei a atirar. Assenti, saindo da cabine com as pernas trêmulas. Comecei a abastecer enquanto minha mente trabalhava a todo vapor. Precisava alertar alguém, mas como? Os olhos de Lucas estavam sempre em mim. Foi então que a vi, uma policial de rodovia voltando ao seu carro com um café na mão. Meu coração disparou. Essa era a minha chance. Quando terminei de abastecer, deixei meu cartão cair perto do carro da policial. Desculpe, oficial, chamei, caminhando em sua direção. Senti os olhos de Lucas queimando nas minhas costas e, ao me abaixar para pegar meu cartão, sussurrei urgentemente. Tem um homem com uma arma na minha caminhonete. Ele está me forçando a dirigir para oeste. Por favor, ajude. Os olhos da policial se arregalaram, mas, para seu crédito, ela não reagiu externamente. Acenou quase imperceptivelmente e disse em voz normal. Aqui está, senhor. Dirija com segurança. Entrei de volta na cabine com o coração na garganta e o rosto de Lucas era uma máscara de suspeita. O que foi isso?
exigiu enquanto me acomodava atrás do volante. Nada, disse, tentando manter a voz firme. Joguei meu cartão no chão e não queria sair sem ele. Ele me estudou intensamente, seus olhos vasculhando meu rosto, procurando qualquer sinal de engano. Depois de o que pareceu uma eternidade, ele acenou. Quando nos afastamos do ponto de descanso, vi o carro de patrulha rodoviária se juntar atrás de nós, mantendo uma distância discreta. Uma mistura de alívio e terror me invadiu. A ajuda estava a caminho, mas o que Lucas faria quando percebesse que estava encurralado? Os próximos minutos foram os mais longos da minha vida. Tentei dirigir normalmente, consciente da arma que ainda apontava para mim e do carro de patrulha seguindo atrás. Aquela policial nos seguiu desde o ponto de descanso, gritou Lucas, de repente. O que você fez? Antes que eu pudesse responder, as luzes do carro de patrulha se acenderam e a sirene gritou. O rosto de Lucas se contorceu em raiva. Você não deveria, ele começou, mas eu não deixei que ele terminasse. Nesse momento de distração, pisei no freio e virei bruscamente para a direita. Lucas, pego de surpresa, perdeu o equilíbrio e a arma caiu no chão. O que se seguiu foi um borrão de comandos gritados, luzes piscando e o frio do asfalto enquanto eu era puxado da caminhonete com as mãos para cima. Por cima de meu ombro, vi Lucas sendo arrastado do lado do passageiro, suas mãos algemadas nas costas. Mais tarde, através de depoimentos e testemunhos em tribunal, soube toda a história. Lucas era procurado por duplo homicídio e estava fugindo da lei e de sua antiga gangue. Minha caminhonete tinha sido sua última tentativa desesperada de escapar. Encontrei meu caminho de volta. A estrada aberta me chamava, como sempre fez. Agora, quando passo por um carona à beira da estrada, não paro, mas faço uma pequena oração por eles e por mim, pois sei em primeira mão como um simples ato de bondade pode rapidamente se transformar em uma luta pela sobrevivência. E aqui na estrada, com nada além da escuridão e linhas brancas se estendendo infinitamente à sua frente, às vezes, tudo o que você tem é sua inteligência, sua coragem e a esperança de voltar para casa em segurança mais uma vez. O momento em que a mão dele roçou a minha enquanto trocava as marchas, soube que havia cometido um erro terrível. Um ato de bondade ao pegar um motorista atolado em uma estrada solitária havia se transformado em um pesadelo dentro do meu próprio carro. À medida que as milhas passavam, percebi que meu gesto de boa vontade havia se tornado uma armadilha mortal. Era para ser uma simples viagem de 4 horas da minha pequena cidade natal para a metrópole onde começaria meu primeiro emprego de verdade após a faculdade. Eu já havia feito essa viagem dezenas de vezes, geralmente sem incidentes, exceto por alguma visão ocasional de um cervo ou por um trator lento, mas desta vez era diferente. Quando avistei o carro parado na beira da estrada, já começava a escurecer, naquele crepúsculo profundo em que tudo assume um tom azulado. O carro era um modelo antigo, talvez dos anos 90, com as luzes de emergência piscando fracamente. Um homem estava curvado sobre o capô aberto, sua frustração evidente mesmo à distância. Eu deveria ter continuado dirigindo. Era o que minha mãe sempre me dizia. Nunca pare para estranhos, Miguel. Ligue para ajuda à distância. Mas algo me fez desacelerar. Talvez fosse a extensão desolada da estrada, sem outros carros à vista, ou talvez fosse a lembrança do meu próprio acidente 1 ano atrás e do gentil casal de idosos que parou para ajudar. Seja qual for o motivo, achei-me puxando para a brita que chiava sob meus pneus enquanto eu parava alguns pés atrás do veículo estacionado. Abaixei a janela, mas mantive o motor ligado e as portas trancadas. O homem endireitou-se, limpando as mãos nos jeans. Parecia estar na casa dos 30 anos, com uma beleza rústica que você vê em filmes de faroeste. Problemas no carro? Perguntei. Sim, disse ele, sorrindo agradecido. Você tem cabos para dar partida? Não, mas posso te dar uma carona até a próxima cidade se você quiser. Tem um mecânico lá que pode ajudar.
Ele hesicou por um momento, olhando para o carro. Isso é muito gentil da sua parte, senhorita. Se não for muito incômodo, eu agradeceria. Contra meu melhor julgamento, destranquei as portas. Assim que ele se acomodou no banco do passageiro, senti o cheiro de fumaça de cigarro e algo mais, algo vagamente químico que eu não conseguia identificar. Eu sou Miguel, disse, estendendo a mão. Ele apertou firme. André. Obrigado novamente por parar. Não muitas pessoas fazem isso hoje em dia. Voltei a pegar a estrada e a escuridão se aprofundou ao nosso redor. Por um tempo viajamos em silêncio, o rádio tocando suavemente ao fundo. De vez em quando achava que ele não estava olhando, eu o observava, estudando seu perfil e a maneira como seus dedos batiam inquietos em seu joelho. Então, o que trouxe você aqui? Perguntei, tentando quebrar a tensão. Ele deu aos ombros. Apenas passando. Tinha alguns assuntos na área. Que tipo de assuntos? Perguntei, tentando manter a conversa. Ele se virou para me olhar e algo em seus olhos me fez desejar não ter perguntado. Coisas que é melhor deixar não ditas, disse em um tom baixo, fazendo um frio percorrer minhas espinhas. Concentrei-me na estrada à frente, meus nós brancos no volante. A próxima cidade ainda estava a 20 milhas de distância. 20 longas e solitárias milhas. Você se importa se eu fumar? André perguntou, já puxando um maço de cigarros. Na verdade, eu prefiro que não, disse, tentando manter a voz firme. Ele resmungou e enfiou o maço de cigarros de volta no bolso. Enquanto fazia isso, sua jaqueta subiu um pouco e eu vi algo preso na cintura de seus jeans. Minha respiração parou na garganta. Era uma arma. André deve ter percebido minha reação. Problema? Perguntou em um tom casual, mas com um toque de ameaça. Não, respondi rapidamente. Eu apenas estava pensando que talvez tenha trancado a curva errada. Ele riu, um som ráspero que me fez tremer. Não acho que sim, Miguel. Acho que você está exatamente onde deveria estar. Um medo frio se instalou em meu estômago. Pensei em seu carro quebrado, me perguntando se realmente havia quebrado ou se tudo aquilo era uma trampa. Olhe, disse, tentando manter a voz firme. Não quero problemas. Que tal eu te deixar aqui e continuar dirigindo? Isso não vai acontecer, André interrompeu, sem qualquer pretensão de cordialidade. Na verdade, pegue a próxima direita. Vamos fazer um pequeno desvio. Foi então que vi o desvio ao qual ele se referia. Uma estrada de terra que levava a uma densa floresta. Por favor, disse, odiando o tremor na minha voz. Eu tenho família me esperando. Eles vão saber que algo está errado se eu não aparecer. A mão de André foi até sua cintura, confirmando meus piores medos. Não vou perguntar de novo. Com as mãos trêmulas, guiei o carro para a estrada de terra. Galhos arranhavam os lados do carro enquanto avançávamos sobre a superfície irregular. Os faróis iluminavam apenas um curto trecho de estrada à frente, a escuridão da floresta pressionando de todos os lados. Pare aqui, ordenou André. Depois do que parecia horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, parei o carro. Minha mente corria por possíveis cenários de escape. Eu poderia correr, mas para onde iria nessa floresta? E mesmo que conseguisse me afastar dele, ele tinha uma arma. Me passe seu celular, André exigiu. Entreguei, assistindo impotente enquanto ele abaixou a janela e jogou o aparelho na vegetação. Agora é o que vai acontecer, disse ele, virando-se para me encarar completamente. Você vai me levar aonde eu disser. Tente correr ou fazer qualquer coisa que eu não gostar e as coisas vão se tornar muito desagradáveis. Assenti, sem confiar em mim mesmo para falar adequadamente. Vamos voltar para a estrada principal. Temos uma longa viagem pela frente. Como um simples ato de bondade se transformou em um pesadelo, pensei na minha família, que provavelmente já começava a se preocupar. As horas se arrastaram e cada milha parecia uma eternidade. André me dirigiu por estradas menores e depois voltou para as rodovias, um padrão aparentemente aleatório projetado para me confundir e evitar grandes cidades. Ele permitiu apenas paradas breves para abastecer, sempre me mantendo sob seu olhar. Numa dessas paradas, enquanto abastecia com as mãos trêmulas, vi minha chance. Um carro de polícia entrou no posto e o oficial saiu para pegar um café. O tempo parecia desacelerar. Eu sabia que tinha apenas alguns segundos para agir.
André havia se afastado para usar o banheiro, confiante em suas ameaças para me manter na linha. Desculpe, disse, minha voz mal como um sussurro. Necessito de ajuda. O homem com o qual estou... Mas antes que eu pudesse terminar, senti uma mão no meu ombro. Aí está você, querida. A voz de André veio de trás de mim, doçura doentia. Fiquei preocupado que você tivesse se perdido. O oficial olhou entre nós, um lancis de suspeita em seus olhos. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. O aperto de André sobre meu ombro se apertou dolorosamente. Está tudo bem, oficial, disse André. Minha esposa fica um pouco confusa às vezes. Você sabe como é. A suspeita do oficial desapareceu, sendo substituída por simpatia. Claro, senhor. Espero que tenha uma boa viagem. Enquanto o policial se afastava, senti minha esperança escorregar para longe. André me levou de volta ao carro, seus dedos se enfiando em meu armo. Miguel, isso foi realmente estúpido. Ele rosnou enquanto voltávamos à estrada. Eu avisei o que iria acontecer se você tentasse algo. Lágrimas ardiam em meus olhos, mas me recusei a deixar que caíssem. Não daria a ele a satisfação de me ver chorar. À medida que o sol subia mais alto no céu, tentei avaliar minha situação. Estávamos dirigindo há quase 12 horas e minha família certamente saberia que algo estava errado. Eles teriam chamado a polícia agora, mas como alguém poderia me encontrar? Foi então que vi uma placa indicando uma área de descanso. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Era arriscado, talvez até suicida, mas era a única chance que eu tinha. Preciso usar o banheiro, disse, minha voz rouca de freu. André olhou para mim com suspeita. Você pode esperar. Não, eu não posso, insisti, injetando uma nota de pânico na minha voz. Ele me estudou por um momento. Então assentiu relutantemente. Tudo bem, mas lembre-se de que estarei bem aqui fora. Não faça nada de estúpido. Entrei na área de descanso com o coração acelerado, e assim que entrei no banheiro, peguei a caneta que havia guardado no último posto de gasolina. Num pedaço de papel toalha, escrevi apressadamente: socorro, sequestro, sedã azul, placa JKL 4567. Eu puxei a descarga e saí do banheiro com a nota na palma suada. Enquanto lavava as mãos, vi minha chance. Uma jovem da minha idade estava consertando a maquiagem no espelho. Desculpe, você poderia me passar uma toalha de papel? Quando ela se virou para o dispensador, deslizei a nota em sua mão, dando-lhe um olhar desesperado. Seus olhos se arregalaram em compreensão, e ela me deu uma quase imperceptível confirmação com a cabeça. Meu coração acelerado, saí do banheiro. André estava esperando, seus olhos examinando o estacionamento suspeitamente. Vamos, disse ele, em tom brusco, me levando de volta ao carro. Ao sairmos da área de descanso, eu me perguntava, será que a mulher entenderia a urgência da nota? Ela chamaria ajuda a tempo? A próxima hora foi a mais longa da minha vida. Cada carro de polícia que passávamos fazia meu coração disparar. Eu estava começando a pensar que minha mensagem não tinha chegado, quando finalmente os vi. Um bloqueio de estrada à frente, uma linha de carros de polícia com luzes piscando. André viu também e praguejou, sua mão voando para sua cintura. Atropele-a, ordenou, sua voz teca de pânico. Mas eu estava esperando por esse momento. Em vez de acelerar, pisei no freio e girei o volante com força para a direita. André foi jogado contra a porta e a arma voou. Está acordado ainda? Se sim, comente estação para mostrar que ainda está aqui. No momento em que vi o brilho do metal em sua mão, soube que aquilo não era apenas mais uma patrulha de rotina. Uma tranquila noite de trabalho em Jardim Sereno, de repente se transformara em uma corrida desesperada para evitar um crime que eu ainda não entendia. Mal sabia eu que minha decisão de investigar aquela figura sombria me envolveria em uma conspiração que alcançava os mais altos níveis da nossa pitoresca comunidade suburbana. Trabalhando como segurança em Jardim Sereno há cerca de 6 meses, era um emprego tranquilo, basicamente dirigindo um carrinho de golfe, verificando portões e ocasionalmente pedindo a adolescentes para manterem o volume baixo.
Era o tipo de lugar onde as pessoas valorizavam sua paz e tranquilidade acima de tudo. Às 22 horas, fiz minha verificação de rotina e me acomodei, aguardando mais um turno sem incidentes. A noite estava fria, com o cheiro de folhas caídas e fumaça de lareiras distantes. Estava fazendo minhas rondas quando um movimento chamou minha atenção. Uma figura corria entre as sombras de duas grandes árvores de carvalho. A princípio, pensei que fosse um cervo. Eles apareciam por ali de vez em quando, mas o movimento era muito deliberado, muito humano. Parei o carrinho e fiquei olhando para a escuridão. Ali estava novamente, definitivamente uma pessoa tentando com todas as suas forças não ser vista. Meu coração disparou, algo incomum para mim. Os moradores de Jardim Sereno não costumavam correr pelo bairro no meio da noite. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? Que vi uma sombra? Precisava de mais informações. Contra meu melhor julgamento, decidi investigar. Saí do carrinho e me aproximei silenciosamente do local onde tinha visto a figura pela última vez. Embora estivesse tentando ser furtivo, estremeci a cada galho que estalava sobre meus pés. Logo reconheci a casa. Pertencia aos Oliveira. Tomo Oliveira era advogado ou banqueiro? Nunca soube ao certo o que essas pessoas ricas faziam. Foi então que vi o brilho metálico que fez meu sangue gelar. A figura estava agachada em frente a uma janela do andar de baixo e em sua mão estava, sem dúvida, uma barra de ferro. Aquilo não era apenas invasão, era um furto em andamento. Peguei o rádio, pronto para chamar reforços, quando um barulho me fez congelar. O rangido de uma porta se abrindo, seguido de vozes abafadas. Mais de uma pessoa estava envolvida. Depressa, sussurrou uma voz grave. Precisamos entrar e sair antes que alguém perceba. Estou indo o mais rápido que posso, respondeu o outro, claramente tenso. Tenta abrir uma fechadura assim com as mãos suadas. Meu coração estava acelerado, e isso estava muito além do que eu deveria lidar. Deveria ter deixado os profissionais cuidarem da situação, mas algo me impediu. Uma sensação inquieta de que havia mais acontecendo ali do que um simples roubo. O som de vidro quebrando me fez pular. Eles haviam desistido da sutileza e optado pela força bruta. Olhei para a esquina bem a tempo de ver duas figuras entrando pela janela quebrada. Algo precisava ser feito. Os Oliveira poderiam estar em perigo, mas eu estava desarmado e sem treinamento para esse tipo de situação. Minha mão pairou sobre o rádio, pronta para chamar reforços, quando ouvi um grito desesperado vindo de dentro da casa. Não podia esperar mais pela polícia. Precisava agir. A adrenalina percorreu minhas veias. Fui em direção à janela quebrada. O vidro estalava sobre meus pés enquanto entrava cautelosamente. O interior da casa estava escuro, mas eu conseguia ouvir passos e vozes abafadas vindos do andar de cima. Movi-me o mais silenciosamente possível. Anos de lanches noturnos valeram a pena, pois consegui navegar pela casa sem esbarrar em nada. No topo das escadas, as vozes se tornaram mais claras. Elas vinham de um quarto no final do corredor, um quarto de criança, pelo que as decorações visíveis na luz fraca indicavam. Por favor, a voz de uma mulher implorava, em lágrimas. Não faça isso. Ela é apenas uma criança. Você sabia que isso poderia acontecer quando seu marido decidiu ter consciência. Aproximando-me da porta entreaberta, com o coração na garganta, vi a senhora Oliveira ajoelhada, protegendo uma criança de pijama com os braços. 2 homens mascarados estavam à frente delas. Onde estão os documentos? Um deles exigiu. Eu não sei do que você está falando, insistiu a senhora Oliveira. O homem levantou a mão e com ela veio o brilho de uma arma. Resposta errada. Não pensei, apenas agi. Corri pela porta derrubando o homem armado com toda a minha força e nós dois caímos em um emaranhado de membros no chão. O caos se instalou. A senhora Oliveira gritou. A criança chorou. O segundo intruso tentou pegar a arma, mas a senhora Oliveira foi mais rápida.
Ela a pegou e apontou para os 2 homens com as mãos trêmulas. "Não se mexam", disse ela. Sua voz estava mais firme do que eu esperava. Consegui imobilizar o homem que havia derrubado usando as algemas que estavam no meu cinto para prender suas mãos. O outro levantou as mãos em rendição, claramente sem querer ser alvejado. Em poucos minutos, o som de sirenes encheu o ar. Alguém deve ter ouvido a confusão e chamado a polícia. Carros de patrulha tomaram conta da rua e os oficiais invadiram a casa. Enquanto dava meu depoimento a um detetive, a adrenalina começou a passar, deixando-me trêmulo e exausto. "Você assumiu um grande risco", disse o detetive, balançando a cabeça. "Mas você provavelmente salvou suas vidas. Bom trabalho, garoto." No entanto, à medida que a noite avançava e mais detalhes surgiam, percebi que aquilo estava longe de acabar. A invasão não era um simples roubo, estava conectada a algo muito maior. Tom Oliveira, na verdade, era um promotor. Ele estava montando um caso contra um esquema de oficiais corruptos da localidade. Os homens que invadiram sua casa tinham sido enviados para recuperar evidências que implicavam pessoas poderosas em suborno, desvio de fundos e até pior. Nos dias seguintes, enquanto dava mais depoimentos e assistia à história se desenrolar nas notícias locais, comecei a refletir sobre as implicações do que havia acontecido. A comunidade abastada que eu patrulhava não era tão perfeita quanto parecia. Sob os jardins bem cuidados e as fachadas imaculadas, segredos obscuros se escondiam. Meu papel em impedir a invasão me transformou em um herói local. Moradores que mal tinham notado minha presença antes, agora paravam para apertar minha mão ou agradecer-me. Mas também me tornei um alvo. Ameaças anônimas começaram a aparecer. Bilhetes foram deixados no meu carro. Veículos suspeitos me seguiam até em casa. A polícia ofereceu proteção, mas eu sabia que não podiam me vigiar 24 horas por dia. Pensei em desistir, em ir embora, começar de novo em outro lugar. Mas algo me prendeu em Jardim Sereno. Talvez fosse um senso de dever, ou talvez apenas teimosia. Eu me meti nessa confusão, e agora sentia que precisava ver isso até o fim. Continuei trabalhando meus turnos noturnos, mas com uma mentalidade diferente. Agora observava de mais perto, prestei atenção nas fofocas, nas conversas que paravam quando eu me aproximava. Comecei a montar um quadro maior. A corrupção estava enraizada, profundamente entranhada no tecido da comunidade. E percebi que meu heroísmo acidental me colocou em uma posição única para agir. Comecei a reunir minhas próprias evidências, documentando atividades e conversas suspeitas. Era perigoso. Houve noites em que cada sombra me fazia pular, e cada som me fazia desejar estar armado. Mas perseverei, porque naquela noite aprendi algo importante. Uma pessoa, mesmo alguém aparentemente insignificante como um segurança noturno, pode fazer a diferença. Elas podem salvar vidas, podem revelar verdades que muitos querem esconder. A investigação ainda está em andamento. O caso de Tom Oliveira tornou-se público, levando a prisões e renúncias nos mais altos escalões do governo local. E eu ainda estou aqui, ainda patrulhando as ruas tranquilas de Jardim Sereno. Mas agora, quando olho para aquelas grandes casas e seus lames perfeitamente cuidados, vejo-as de maneira diferente. Sei que por detrás de cada fachada imaculada pode haver segredos obscuros, e estou pronto para trazê-los à luz, a qualquer custo. Porque assim foi como passei de apenas um segurança para me tornar o guardião da verdade em um lugar onde as mentiras viveram confortavelmente por muito tempo. E para o bem ou para o mal, essa pessoa sou eu. A cabana era para ser nossa fuga, mas se tornou nossa prisão. Lembro-me da empolgação nos olhos dos meus filhos quando chegamos ao aluguel isolado, aninhado no profundo bosque perfumado de pinheiros. Minha esposa, Clarissa, apertou minha mão e sorriu. "Isso é exatamente o que precisávamos, Lucas",
disse ela, aliviada após meses de estresse no trabalho e as agendas caóticas da escola das crianças. Estávamos todos prontos para uma semana de paz e tranquilidade. A cabana era tudo o que as fotos prometiam. Charme rústico com comodidades modernas. As paredes de pinho acolhedoras nos recebiam e uma lareira de pedra dominava a aconchegante sala de estar. Grandes janelas ofereciam vistas deslumbrantes da natureza ao redor. Enquanto eu carregava nossas malas para dentro, nossos filhos, Diego e Sofia, correram para explorar cada canto da nossa casa temporária, suas risadas ecoando pelos cômodos, um som que eu não tinha ouvido o suficiente ultimamente. Lá fora, Diego, nosso filho de 11 anos, já estava na porta dos fundos, praticamente vibrando de energia, ansioso para explorar. Mas fiquem perto da cabana e voltem em 1 hora para o jantar, eu disse enquanto o aroma do famoso chile de Clarissa preenchia o ar, enquanto eu me acomodava em uma poltrona com um livro que queria ler há meses. O silêncio era quebrado apenas pelo ocasional canto de um pássaro ou o farfalhar do vento nas árvores. No horizonte, o pôr do sol pintava o céu com tons vibrantes de laranja e rosa. Um nó de preocupação se formou no meu estômago. Eles já deveriam ter voltado, disse eu, colocando meu livro de lado. Clarissa franziu a testa, secando as mãos em um pano de prato. Você pode ir verificar? O jantar está quase pronto. Saí para o alpendre dos fundos, a madeira rangendo sobre meus pés. Diego! Sofia! Minha voz ecoou pelas árvores, mas não houve resposta. A floresta, de repente, parecia muito mais escura, as sombras mais profundas e ameaçadoras. Corri de volta para as escadas, as folhas farfalhando sob meus pés. Diego! Sofia! Nada. O nó no meu estômago apertou. Peguei meu celular, xingando ao ver que não havia sinal. Claro, estávamos a quilômetros da torre de celular mais próxima. Corri de volta para a cabana. Clarissa, as crianças não estão respondendo. Vou procurá-las. Pegamos lanternas e casacos e mergulhamos na floresta escura. Nossos feixes de luz cortavam a escuridão, iluminando troncos de árvores torcidos e arbustos densos. Diego! Sofia! Chamamos até nossas gargantas ficarem arranhadas, mas a floresta permaneceu em silêncio. Andamos por 1 hora, talvez mais. Nos afastamos muito da cabana, e um frio percorreu meus ossos que não tinha nada a ver com o ar gelado da noite. Lucas, disse Clarissa, com a voz trêmula. E se eles... Eles têm que estar bem, interrompi. Um farfalhar nos arbustos próximos nos fez congelar, e os feixes de nossas lanternas convergiram para o local. Por um momento, jurei que vi um par de olhos refletindo a luz, mas então nada. Você viu isso? Sussurrou Clarissa. Acenei com a cabeça, minha boca seca. Vamos voltar para a cabana. Talvez eles tenham voltado enquanto estávamos aqui fora. Recuamos, mas as árvores pareciam todas iguais na escuridão. Meu coração batia forte no meu peito quando percebi que estávamos perdidos. Lucas, a voz de Clarissa estava espessa de medo. Antes que eu pudesse responder, um grito ensurdecedor cortou a noite. Era a voz de Sofia. Corremos em direção ao som, os galhos nos atingindo. Outro grito, mais perto dessa vez. E então a voz de Diego. Pai, mãe, ajuda! Burstamos em uma pequena clareira, e nossas lanternas iluminaram uma cena de pesadelo. Diego e Sofia estavam encolhidos na base de um enorme carvalho, os olhos arregalados de terror. Ao redor deles, formas escuras e agachadas se aproximavam, figuras que pareciam se fundir nas sombras. Saiam de perto deles! Gritei, correndo para frente. As formas recuaram para a escuridão, mas eu ainda podia sentir a presença deles nos observando. Peguei Sofia nos braços, enquanto Clarissa segurava a mão de Diego. Vocês estão bem? Sofia enterrou o rosto no meu ombro, soluçando, e a voz de Diego tremeu enquanto falava. Nos apenas perdemos. Ficou muito escuro rapidamente, e então nós os vimos. Vimos o quê? Perguntou Clarissa. Diego acenou, seu rosto pálido. Eles estavam nos seguindo, nos observando. Tentamos encontrar o caminho de volta, mas eles continuavam nos empurrando, nos levando para mais fundo na floresta. Um estrondo ecoou nas árvores atrás de nós, e todos pulamos. Precisamos voltar para a cabana, disse eu. Começamos a nos mover pela floresta.
As crianças entre nós. Cada sombra parecia se mover. Cada farfalhar de leias uma potencial ameaça. As formas mantinham o ritmo conosco, sempre fora de vista, mas indiscutivelmente presentes. Depois de que pareceu uma eternidade, finalmente avistamos o brilho cálido da luz da varanda da cabana através das árvores. Corremos os últimos 100 metros, sem parar, até estarmos dentro da cabana com a porta trancada atrás de nós. Clarissa abraçou as crianças, enquanto eu me certificava de que todas as janelas e portas estavam trancadas. Quando fechei as cortinas na sala de estar, vi algo se movendo na borda das árvores. Uma figura escura, parada de forma anormalmente imóvel, observando a cabana. Fechei rapidamente a cortina, minha mão tremendo, e Clarissa me chamou de volta. Eles estão bem, sem ferimentos, apenas assustados. Assenti, tentando manter a voz firme. Isso é bom. Colocamos as crianças no sofá, envolvendo-as em brinquedos. Sofia se agarrou à sua mãe, gemendo suavemente. O que eram aquelas coisas? Sussurrou Clarissa para mim. Não sei, mas agora estamos seguros e vamos sair logo de manhã. Um barulho alto no telhado nos fez pular. Parecia que algo, ou talvez várias coisas, estavam andando lá em cima. Sofia começou a chorar novamente e o rosto de Diego ficou ainda mais pálido. Eu peguei o acendedor da lareira, segurando como se fosse uma arma. Clarissa, leve as crianças para o quarto, tranque a porta e não saia até que eu disser que está seguro. Ela assentiu, levando as crianças para o corredor. Ouvi a chave girar e respirei fundo, tentando acalmar os nervos. Os sons do telhado continuaram, acompanhados de arranhões nas janelas. Eu fui de cômodo em cômodo, verificando cada um. Na cozinha, uma janela se estilhaçou. Corri até lá a tempo de ver um braço escuro e esguio alcançando o vidro quebrado. Sem pensar, eu brandi o acendedor da lareira, que atingiu algo sólido. O braço se retraiu e mais janelas se quebraram. Sombras se moviam do lado de fora. Suas formas indistintas, mas indiscutivelmente não humanas. Corri de cômodo em cômodo brandindo o acendedor em qualquer coisa que tentasse entrar. Meu coração batia tão forte que achei que poderia explodir. Não sei quanto tempo lutei contra elas. Provavelmente horas. Quando o sol começou a nascer, todas as janelas da cabana estavam quebradas. O chão coberto de vidro e folhas sopradas pelo vento. Mas de alguma forma, milagrosamente, nada tinha conseguido entrar. Quando os primeiros raios de sol filtraram pelas árvores, o ataque cessou. Aproximei-me cautelosamente de uma janela, olhando para a floresta. Nada se movia. A floresta parecia pacífica e inocente à luz da manhã. Destranquei a porta do quarto. Clarissa e as crianças estavam encolhidas na cama, os olhos arregalados de frevo. "Acabou?" perguntou Clarissa. Assenti, exausto. "Acho que sim. Vamos sair daqui." Jogamos nossas coisas nas malas e corremos para o carro. Quando liguei o motor e olhei para a cabana pela última vez, por um momento pensei que ter visto uma face em uma das janelas quebradas. Pálido e alongado, com 2 olhos enormes, mas então estávamos de fora, os pneus levantando cascalho. Não falamos muito durante a longa viagem para casa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando a civilização finalmente nos alcançou, Clarissa se inclinou e apertou minha mão. "O que vamos dizer às pessoas?" Eu encarei a estrada à frente. A verdade? Que a floresta não é tão vazia quanto pensamos? Que existem coisas lá fora que não conseguimos explicar? Balancei a cabeça. Eles pensariam que estamos loucos. Ela assentiu, compreendendo. Então não dizemos nada. Concordei. Mas enquanto dirigíamos para casa, não conseguia sacar a sensação de que havíamos esbarrado em algo antigo e primitivo. Algo que sempre esteve lá, escondido nas sombras da floresta, observando e esperando. E eu sabia, com uma certeza que me gelou os ossos, que nossas férias familiares pacíficas nos mudaram para sempre. A cabana era para ser nossa fuga, mas a memória daquelas formas escuras e olhos não humanos nos arrondaria pelo resto das nossas vidas. Era para ser nossa fuga. Em vez disso, nos mostrou um mundo que, não importa o quanto tentássemos, nunca conseguiríamos desver.
A bandeja prateada brilhava na luz fraca do corredor, mas seu conteúdo fez meu sangue correr frio. Eu havia feito check-in no Hotel São Cristóvão naquela noite, exausto após um longo dia de reuniões. O saguão era imponente, com mármore polido e lustres de cristal, mas havia algo estranho nele. Talvez fosse o carpete levemente desbotado ou a maneira como o sorriso da recepcionista não chegava aos olhos. "Desfrute sua estadia, senhorita Ferreira", ela disse, entregando-me o cartão da chave. Era apenas minha imaginação ou seus dedos hesitaram um pouco tempo demais? Meu quarto ficava no 13º andar. Claro que sim. Não sou supersticioso, mas à medida que o elevador subia, cada número ascendia em sequência e eu sentia uma crescente sensação de desconforto. O quarto era bastante espaçoso, com uma cama king size e uma vista do horizonte da cidade. Coloquei meu laptop na mesa. Foi quando notei a primeira coisa estranha: uma única rosa vermelha em um vaso na mesa de cabeceira. Eu não havia encomendado flores. Peguei o telefone para chamar a recepção, mas a linha estava morta. Tentei usar meu celular, mas percebi que não havia sinal, o que era frustrante, mas não totalmente incomum em um prédio velho como aquele. Decidi tomar um rápido banho antes de começar a trabalhar. O banheiro era todo em azulejos brancos brilhantes e toalhas macias, mas o espelho acima da pia estava levemente manchado nas bordas. Quando liguei o chuveiro, os canos gemeram de forma ominosa antes de começarem a funcionar. A água quente ajudou a aliviar um pouco da tensão nos meus ombros, mas não consegui afastar a sensação de que algo estava errado. Tentei racionalizar. Era um lugar novo, um dia longo, café demais, mas a inquietação permanecia. Enrolado em um roupão de banho macio do hotel, sentei-me à mesa e abri meu laptop. A internet estava lenta, cada página demorando a carregar. Estava respondendo a um e-mail quando ouvi uma suave batida na porta. Congelei, meus dedos pairando sobre o teclado. Era quase meia-noite. Quem poderia estar batendo à porta? "Serviço de quarto?" Uma voz abafada chamou. Minha sobrancelha franziu. Eu não havia pedido serviço de quarto. "Desculpe, deve haver algum engano. Eu não pedi serviço de quarto." Silêncio. Então outra batida, mais insistente desta vez. Levantei-me e fui até a porta. O olho mágico mostrava um corredor vazio. Estranho. Quando abri a porta, deparei-me com uma bandeja prateada. E é aqui que estou agora, encarando seu conteúdo com crescente horror, pois sobre aquela bandeja há uma coleção de itens que não deveriam estar ali. Um ursinho de pelúcia surrado que perdi quando tinha 8 anos, uma mixtape que um ex-namorado fez para mim na faculdade, um par de brincos que minha avó me deixou em seu testamento, brincos que deveriam estar trancados em meu apartamento em casa. Minhas mãos tremem enquanto pego a bandeja e a trago para a sala de lançar. Há uma nota dobrada sobre o ursinho. Com dedos trêmulos, desdobro-a e... "Bem-vinda de volta, Isadora. Estamos esperando por você." A porta se fecha atrás de mim, fazendo eu pular. Eu me viro, mas não há ninguém lá. Apenas o corredor vazio visível através do olho mágico. Meu coração acelera enquanto tento entender o que está acontecendo. Como essas coisas chegaram aqui? Quem as trouxe? E o que aquilo significava? Nunca estive neste hotel antes, estive? Peguei meu telefone novamente, tentando desesperadamente conseguir um sinal. Nada. O quarto subitamente parecia menor, o ar denso e opressivo. Eu precisava sair dali. Vesti algumas roupas e calcei os shoes, sem me importar com os cadarços. Quando alcancei a maçaneta, as luzes piscam uma vez, duas, e depois se apagam completamente. Por um momento fui mergulhado na escuridão total. Então, lentamente, um fraco brilho verde emanava dos itens na bandeja, e os olhos do ursinho pareciam me seguir enquanto eu me afastava. Minhas costas colaram contra a parede. Um zumbido baixo preenchia o ar e se tornava mais alto cada segundo que passava, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. O espelho do banheiro começou a tremer em sua moldura. Corri de volta para a porta tentando girá-la, mas com minha mão suada, minha palma escorregou no metal frio. Não estava girando, estava trancada. "Ajuda!" gritei, batendo na porta. "Alguém me ajude!" Mas meus gritos eram abafados pelo zumbido crescente. O chão sob meus pés começou a vibrar, quadros caíam das paredes e se estilhaçavam no carpete. E então, de repente, tudo parou. As luzes piscaram de volta, revelando um quarto em desordem, mas a bandeja e o seu conteúdo impossível haviam sumido.
Eu colapsei no chão, costas contra a porta, tentando recuperar o fôlego. O que acabou de acontecer? Um novo som quebra o silêncio. O alegre ping de um e-mail chegando. Meu laptop, de alguma forma inalterado na mesa, brilha com uma mensagem não lida. O endereço é de um e-mail que não reconheço. Hotel São Cristóvão, a Eternidade C. A linha do assunto diz: sua estadia conosco. Esperamos que você esteja desfrutando seu retorno ao Hotel São Cristóvão como um convidado valioso. Preparamos alguns momentos de suas estadias anteriores conosco. Seu quarto foi especialmente preparado para aprimorar sua experiência. Esperamos que nos acompanhe durante sua visita. Desta vez, o check-out antecipado pode ser problemático. Gestão. Estadias anteriores. Eu nunca estive aqui antes, estive? Um toque na porta me faz pular. Uma voz alegre me chama. Eu me aproximo cautelosamente e olho pelo olho mágico. Uma mulher mais velha em um uniforme de limpeza, seu carrinho visível atrás dela. Contra meus melhores julgamentos, abro a porta ligeiramente. Desculpe, mas eu não pedi serviço de limpeza. O sorriso da faxineira nunca vacila. Mas, querida, você sempre pede quando fica conosco. Eu nunca fiquei aqui antes, insisto, minha voz tremendo. Ela ri, como som de folha seca se quebrando sobre os pés. Você foi nossa convidada muitas vezes. Você só não se lembra. Antes que eu possa responder, ela passa por mim e vai para a sala de lançar. E eu me inclino para trás, observando em silêncio estupefato quando ela começa a arrumar a bagunça de antes. Não. Ela se apressa a pegar uma foto de mesa caída. Não podemos deixar você fazendo tanta bagunça. Isso perturba os outros hóspedes. Eu não vi mais ninguém. A faxineira para e se vira para me encarar com aquele sempre mesmo sorriso imutável. Eles estão aqui. Eles estão sempre aqui, assim como você. Ela retoma a limpeza, cantando suavemente para si mesma. Eu fico paralisado enquanto ela se move pelo quarto com eficiência. Em poucos minutos, o quarto está impecável, cada item em seu devido lugar. Satisfeita, ela suspira. Agora você deveria descansar, querida. Amanhã é sempre um grande dia aqui no São Cristóvão. Enquanto ela empurra seu carrinho em direção à porta, um pensamento me ocorre. Espere, o que você quis dizer com isso? Eu nunca me lembro do que está acontecendo aqui. A faxineira para na porta de costas para mim. Quando ela fala, sua voz perdeu o tom alegre e foi substituída por algo antigo e côlido. Aqui, senhorita Ferreira, para alguns é um momento, para outros é uma eternidade, mas para você, você é especial. Você continua voltando, sempre se esquecendo, sempre revivendo. É triolamente fascinante. Ela se vira para mim e eu suspiro. Seus olhos estão completamente negros, como cavidades vazias. Agora, minha senhora Ferreira, quando você acordar, tudo começará de novo. E quem sabe, talvez desta vez você finalmente se lembre. A porta se fecha atrás de mim com um suave clique. Eu corro para abri-la, mas está trancada novamente. Uma sensação repentina de tontura me sobrecolhe. Eu caio na cama, meus membros de repente pesados e meus olhos se fechando contra minha vontade. A última coisa que vejo é o vaso na mesa de cabeceira. Uma nova rosa vermelha apareceu, seus pétalos brilhando na luz fraca. Amanhã eu acordarei em minha própria cama, em meu próprio apartamento. Ou talvez no Hotel São Cristóvão, cansada de um longo dia de viagem. A recepcionista irá sorrir, não chegando totalmente aos olhos, e dirá: desfrute sua estadia, senhorita Ferreira. E tudo começará de novo.